dia, doutor Dimas, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado. Doutor Dimas Dutra, ortodontista. Doutor, nós vamos conversar hoje a respeito de o aparelho ortodôntico em crianças e idosos, né? Quando se deve usar, quando não se deve usar, principalmente, né? Porque tem muita gente que usa aparelhos sem necessidade e causa problemas, né? Nós conversamos isso na última vez. O que o senhor tem a nos dizer com relação a isso aqui, doutor? Vamos lá. Uma pessoa... Desculpa, fique à vontade. Veja bem, Milton, a criança está em fase de crescimento. Sim. E nós, adultos, estamos também em fase de crescimento e desenvolvimento, só que numa outra fase da vida. E nestas duas fases, nós precisamos muito do processo mastigatório. Sim. Como o corpo, como um todo, precisa de atividade física para que ele esteja saudável. Então, as crianças, pela industrialização dos alimentos, né, manipulação dos alimentos, os alimentos estão quase que mastigados, triturados, manipulados, a gente não tem nada que mastigar. Então, a criança, nessa fase, precisa da mastigação intensa para que haja estímulo ao crescimento. Né? E nós, adultos, precisamos deste estímulo para que haja estímulo para que a gente não haja tanto encolhimento. Porque, na verdade, a gente não gosta que fala, mas nós estamos encolhendo. Então, tanto para um quanto para o outro, a mastigação é importante. Então, o que é que eu vejo? Eu vejo cada dia mais a indústria está à procura de alimentos que nos favoreçam. Da facilidade. Facilidade, né? Exatamente, tempo, tal, essa coisa toda. E a indústria, o que ela quer? Ela quer vender. Né? Então, a sugestão que eu dou aos meus clientes é o seguinte, olha, isso não vai mudar. A tendência é de cada vez piorar mais essa situação. Né? Então, é estimular a mastigar tudo até, diríamos assim, virar sopa, o alimento. Né? Porque ele vai mastigar dos dois lados da arcada dentária e com isso vai ter um mínimo de estímulo, mas vai ter estímulo para que haja crescimento. Então, tanto a criança quanto o adulto ou o idoso está na prerrogativa das suas necessidades, do seu direito de procurar ajuda para que haja, né, uma qualidade mastigatória e para que através disso haja qualidade nutricional e que haja qualidade de vida. E uma das coisas mais importantes que a gente tem para a gente é a mastigação, né, doutor? Com certeza. Porque se a gente não mastigar direito, bem, para que o organismo digira esse alimento, isso causa uma série de problemas depois, né? Várias doenças, tanto de estômago quanto de... Né? Então, eu aconselho as pessoas, a gente vê muitas pessoas sem prótese, por exemplo, vai perdendo os dentes com o passar da idade, né? Crianças que não são ensinadas a mastigar bem, como lá na nossa juventude, na nossa infância, até nas escolas diziam, olha, você tem que mastigar X vezes, né? Mastigue bem e tudo. Hoje já não se vê mais isso, né, doutor? Exatamente. De qualquer forma, né, seja um processo correto ou não, mastigar 32 vezes, que é o número de dentes que tem na boca, mas estava mastigando, né? Então, eu sugiro que as pessoas descasquem mais os alimentos do que desembrulharem. Né? Porque aí ela vai ter alimentos mais naturais. Porque com a mastigação, o que vai acontecer? Através da saliva, né, a gente tem várias enzimas, várias substâncias na cavidade bucal que vai já misturar com este alimento, descer através do esôfago e chegar até o estômago. No estômago a gente tem o ácido clorídrico, que é um agente muito potente. O estômago é muito ácido, né, com pH mais ou menos de 1,5 a 2, para exatamente triturar mais esses alimentos ou talvez diluí-los e aí já ir para o intestino
numa outra fase para que o intestino absorva e retire o necessário para a nossa saúde, né? Então, quando eu falo que a criança hoje, os pais procuram mais a clínica para poder corrigir os problemas de maloclusão, normalmente porque a oclusão está feia, os dentes estão feios fora do lugar, é porque não houve crescimento por falta de estímulo mastigatório, né? Então, eu sugiro que os pais, né, estimulem os filhos a mastigarem mais alimentos mais consistentes, por exemplo, como carnes, não contra filé, filezinho, hambúrguer, carne, uma coisa mais carne consistente, de panela, carne, né, com músculo, para que haja realmente mastigação. Se você for para uma academia, chegar lá, ficar sentado fazendo levantamento sem peso nenhum, não vai resolver nada. Ou então fazer só com o braço, exatamente, exatamente. E nós adultos da mesma forma, porque nós, como eu disse, nós estamos encolhendo, então nós precisamos mastigar a mastigação para que haja um posicionamento adequado dos dentes, que é uma das coisas que mais faz ter perda dentária por lesões cariosas, por lesões periodontais, que é a doença da gengiva, do tecido de sustentação, é a condição de higienização. E dentes fora de posição, né, você sabe que vai ter dificuldade de higienização. E aí, voltando aí no início, do tempo do corre-corre, a gente faz uma higienização inadequada e os processos se instalam, né? Então, a mastigação é tanto importante para a criança como para o idoso. E o tratamento ortodôntico da mesma forma, que você vai interceptar, você vai fazer com que a maloclusão, os dentes mal posicionados, não vão acontecer na criança. Está na função de mastigação, ele já é pré-programado para trabalhar daquele jeito e ficar certo. Né, exatamente. Se isso não acontece, não vai acontecer isso. E nós, mais velhos, nós estamos diminuindo. Você tem perdas de algum dente, 2, 3, 4 ou mais dentes, então fica mais difícil ainda esse processo mastigatório. Aí você vai atrás ou do tratamento ortodôntico para ver o que é que precisa ser reposicionado, né? Ou então vai atrás das outras especialidades da odontologia, né? Que cada dentista tem capacidade para indicar, que é a prótese, a periodontia, né? As cirurgias, os implantes dentários, que dá uma sustentação muito boa. Com certeza. Né? Outra coisa que o senhor disse aí que as pessoas não dão muita importância é a questão de higienização da boca, né, doutor? Ou seja, como deve ser feita essa higienização? Quantas vezes ao dia, por exemplo, deve ser feita, doutor? Essa higienização, ela deve ser feita, né, todas as vezes que você tenha alimentação. Você, seja no café da manhã, seja um lanche de manhã, seja o almoço, seja o lanche da tarde, seja o jantar, né, precisa ser higienizado, né? Agora, tem uma coisa interessante, Hamilton, que as bases, digamos assim, no linguajar de hoje, né, as plataformas usadas no processo de higienização, uma é de 1934 e a outra é que é a de fones, e a outra é de base de 1950. Então, você imagina, quer dizer, uma estrutura de um carro daquela época não se usa hoje mais, né? Até porque essa mudança na alimentação que existe vai exigir que os alimentos não toquem só nos dentes. Os alimentos vão tocar na língua, na bochecha, no lábio, no palato duro, que é o céu da boca, na gengiva, né? Então, todas essas estruturas precisam ser higienizadas. Então, tem que abandonar essas bases lá atrás e entrar no processo, né, de higienização em função da alimentação. No geral da boca. Eu, inclusive, a gente tem um vídeo na clínica que foi elaborado pela nossa equipe clínica, né, e eu me encabecei isso, né, que é uma adaptação desse processo de higienização, né, para que as pessoas aprendam a higienizar. E às vezes eu falo com as pessoas falam assim, mas poxa, eu vou aprender a escovar os dentes agora, mas eu aprendi tem pouco tempo também. Né? Então,
cada boca, às vezes, exige um tipo de escova, exige um tipo de higienização específica, mas o básico é isso. Todos nós temos que fazer essa higienização básica. Então, logo depois que você ingeriu qualquer alimento, tem que se fazer a higienização. E principalmente a boca, né? Que passa tanta coisa pela boca da gente o dia inteiro, né? Você beija uma pessoa, você come uma coisa, você... É porta de entrada de bactérias, de tudo, né? Porta de entrada. Então a gente tem na boca milhares e milhares de bactérias benéficas, né? E milhares e milhares de bactérias que são maléficas, são danosas, né? E aí cabe às bactérias benéficas eliminar as maléficas e nós, como dono da boca, cuidar para que isso não aconteça, que tenha mais bactérias maléficas do que as benéficas. Com toda certeza. Senão, as maléficas destroem as benéficas e vai acontecer as lesões cariosas, lesões de gengiva e assim por diante. Uma vez eu perguntei a uma amiga dentista, eu falei, quando você vai beijar alguém, ela era solteira na época, quando você vai beijar alguém, você faz exame da boca dele primeiro? Dá vontade, viu? Então, Dá vontade. eu imagino que sim. Tem gente também que é complicado, né? Mas a gente sente, né? Até no conversar você sente se a pessoa cuida bem dos dentes, você é ao olho, mas você não fica... Né? Como você disse, examinando ali para poder ver o que é que tem, né? Mas tem que ter esses cuidados, né? E se você achar que não está propício para beijar, não beija, beija depois. Vai lá, escova o dentinho ali, passa um antisséptico bucal para a gente poder dar continuidade. É a vida, né? Mas maravilha. Então, a gente tem na clínica, por exemplo, nós temos todas as especialidades e fizemos questão, né, disso ser introduzido na especialidade de odontopediatria, para que as crianças aprendam a higienizar adequadamente sob a supervisão dos pais. Sim. Porque se os pais não acompanharem, não adianta. Você tem que escovar a sua boca na frente de um espelho, de uma posição adequada, né, punhando a escova corretamente e começando os movimentos corretamente, não é uma coisa assim aleatória, não. Então tem todo um processo, né? E eu sou testemunha que eu conheço a clínica do doutor, uma bela de uma clínica com todas as especialidades, né, doutor? Muito bem, excelentes profissionais, né? Então, quem tiver uma necessidade, seja ela qual for, em que área for, Dr. Dimas, a clínica do Dr. Dimas tem a total estrutura para atender no que for necessário. Pois então, a gente está aí à disposição e Brasília, né, tem aí 14, 15 mil dentistas atuando, então tem gente para todos os lados, é procurar profissionais competentes, profissionais com experiência, né, não ficar nesses modismos soltos por aí para poder ter uma melhora rápida, uma mudança de aparência rápida, mas sem funcionalidade. E muitas vezes sem necessidade. Sem necessidade, né? Mas me coloca à disposição. A clínica fica aqui no Guará, no Centro Clínico do Guará. Eu estou no Guará há 47 anos, né? A minha especialidade é ortodontia, né? E a gente tem todas as especialidades da clínica exatamente para poder orientá-los. Então, me coloca à disposição, tá aqui o telefone é 3533-0800, né? E o e-mail é clinicandimasdutra.com.br. Então, você pode entrar em contato conosco e nos procurar, que a gente vai ter todo o prazer de orientar vocês adequadamente. E vão ao site do Dr. Dimas, da clínica do Dr. Dimas, tem vários vídeos lá, explicando os procedimentos, como é feito, a questão da higienização que a gente estava acabando de falar aqui, está tudo lá no site, não é isso, doutor? Com certeza, está tudo à disposição. E se através do site não ficarem satisfeitos, agende uma visita conosco, uma consulta, e a gente terá o maior prazer em recebê-los, em examiná-los, conversar e orientar adequadamente. Bacana, doutor. Muito obrigado pela presença, doutor. Mais uma vez, aguardo o senhor aqui para a gente continuar conversando, tem muita coisa. Vamos. Um grande prazer você falar com o senhor. Vamos tocar a bola para frente, né? Bacana, Tá, doutor. muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Tchau. Tudo de bom. Obrigado. Tchau.